Hoje, nossa aula de literatura para o sexto ano do ensino fundamental, nós vamos nos adentrar ao mundo maravilhoso dos contos de fadas. Então, nós vamos ver hoje o conto maravilhoso. Quais são as características destes contos que a gente vê aí já encenados tantas vezes aí nas nossas telinhas, né? E nas telonas também. Nós vamos ter aí como características principais personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e o conflito. Tudo isso já está presente na escrita, né, na narrativa. Então, o nosso conto maravilhoso é uma narrativa também, só que uma narrativa curta. Os personagens. Os personagens eles podem ser pessoas, animais, objetos, seres imaginários. Então, ele vai ser de acordo com aquilo que o autor quer colocar, né? Vai ser muito imaginário. Então, nós já estamos falando de conto maravilhoso. Esses personagens vão ganhar vida na narrativa. Como é um conto e é uma narrativa bem breve, são poucos personagens para povoar aquela história. Mas existem contos que vão além, né? Mesmo sendo uma narrativa breve, eles vão além. Existem habitantes, vão haver habitantes de bairros, de cidades, que vão ser envolvidos, como é o caso do conto de fadas A Bela e a Fera, que vocês estão vendo aí a imagem da cena do filme. Então, A Bela e a Fera é um conto pequeno, né, bem curto, porém que abrange uma família e abrange uma cidade. O narrador. Nós vamos ter dois tipos de narrador aí presentes, né? O narrador personagem, que é aquele que vivencia a história, é aquele que vai narrar a história e também viver aquela história. E o narrador observador, que é qual? É o narrador que observa os fatos, conta a história, mas não participa da história. Ele apenas olha de fora, diferente do narrador personagem que participa da história, que vive aquela história. O tempo. O que é o tempo nessa narrativa? O tempo é a duração, né, desde o início até o final. Os contos de fada acontecem em pouco tempo, podendo ser em minutos. Isso é uma característica também do conto de uma forma geral. Porém, tem contos que se passam durante muitos anos, como é o exemplo da Bela Adormecida. Nós sabemos que a princesinha nasce e demora 100 anos, né, ela dormindo para aparecer o príncipe encantado que vai despertá-la. Então, no conto A Bela Adormecida, nós temos aí um espaço de tempo de 100 anos acontecendo, embora seja uma narrativa breve. Também ele pode representar, o tempo pode representar o quê? Um lugar no presente, no atual, né? Pode apresentar um lugar no passado, um lugar no futuro, né? Imaginado pelo autor, né? E descrito ao longo da história, pelo narrador. Nós temos aí também o espaço. O que é o espaço? O espaço é o lugar onde os personagens vão viver as suas aventuras, onde eles vão se situar. Um exemplo de espaço são os castelos, onde vivem as princesas, os príncipes. A gente tem aí muito colocado aí nos filmes da Disney, né? A gente vê, e até mesmo nos contos escritos. Ele pode ocorrer em poucos espaços ou ainda em vários cenários percorridos durante a história. Então, nós vimos aí o caso da Bela e a Fera e o caso da Bela Adormecida, que tem a Bela e a Fera, tem o espaço da casa da Bela, antes dela ir para o castelo. Tem a cidade, né? Tem o castelo onde ela vai viver.
E no caso da Branca de Neve, tem o castelo, tem a floresta e tantos outros espaços aí presentes nessas narrativas. O enredo. O enredo é a sequência de ações, é a própria história em si, tá? Que é uma estrutura de começo, meio e fim. Já o conflito é o quê? É a situação gerada por uma das ações iniciais, que geralmente é lá no comecinho do conto de fadas, que vai depois culminar no final, né? A culminância é a resolução daquele problema. Então, é uma sequência de ação que forma, uma sequência de ações que forma o enredo. Então, o conflito está dentro do enredo. Bom, aí, característica aí do conto de fadas. Nós vimos uma característica aí na maior parte geral. Aqui nós temos o conto maravilhoso. Então, são narrativas curtas, com elemento maravilhoso. O que é isso? É um elemento da imaginação, algo mágico, sobrenatural. Coisas que não existem explicações para as intervenções, né? Não existe explicação para intervenção sobrenatural. Exemplo aí da Branca de Neve, que come a maçã enfeitiçada, né? Então, não há uma explicação. As personagens, lugares e tempos não são determinados, né? Não tem ali uma determinação de tempo historicamente falando. Tanto é que todos os contos de fadas começam com a expressão era uma vez. Tá? Geralmente a gente encontra nos contos de fadas, é sempre esperado pelo autor o final feliz e a moral da história. Assim como na fábula, né, nós encontramos a moral da história, nos contos de fadas também. Nós temos também aí outra vertente, né, outro tipo de conto, que são os contos de terror. Né? Eles daí são mais modernos do que os contos de fadas, surgiram depois, né, propriamente dito. Os elementos incluem os elementos sobrenaturais, personagens lendários como os vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Então a gente vai encontrar aí umas histórias horripilantes, né? Fazendo com que o leitor fique assustado. E essas histórias nem sempre a gente encontra um final feliz, como lá no Conto Maravilhoso. Geralmente vai trazer uma tragédia aí no final. Tá bom? Mas também nós temos os contos de terror para criança, que não traz assim tanta tragicidade, tanta coisa trágica, mas assim para adulto, que traz algo mais trágico. E o conto fantástico? Vocês têm aí no fundo da tela, né, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, se eu não me engano, aí acho que é o Ladrão de Raios, que está a cena do filme. Então, são contos que trazem um elemento absurdo. Nós temos personagens próprios do cotidiano. Aí a gente vê, quando você já deve ter assistido Percy Jackson, algum dos filmes, vocês veem aí que eles estão numa cidade, coisas próprias, reais. Mas aí vai acontecer o absurdo. Né? Vai acontecer coisas absurdas que vão transportá-los para cenários estranhos, que vão viver aventuras totalmente sobrenaturais, aí, totalmente absurdas, como é o caso do Ciclope aí presente aí, o Fauno, que é o protetor do Percy Jackson, e tantas outras, né? Aventuras que Percy Jackson vai viver ali, aqueles monstros, né, que são absurdamente imaginados aí pelo autor. É justamente essa proximidade com a realidade do leitor que causa o maior estranhamento na história, né? Que ele vai dizer assim, será que isso é um sonho? Mas ele não vai ficar com medo, né, como acontece nos contos de terror. Então, eles não têm medo, o leitor não vai ter medo, mas vai se divertir com a história. Então, ficou aí um pouquinho dos contos, né? E algumas lembranças aí de alguns contos maravilhosos, contos de terror. Contos de terror a gente tem Frankenstein, tem vampiros, né? E os contos fantásticos. Curtam aí o nosso canal,
curtam o vídeo, deixem seus comentários e até uma próxima aula.